Olá, eu sou a Ana Tereza. E eu me chamo Ariane. Somos alunos da professora de Ciências Elisa Lemos, da Escola de Ensino Infantil e Fundamental Celina Sá Moraes. E esse é o nosso podcast Estrelas de Celina. Hoje é quarta-feira, 18 de setembro de 2024, e estamos começando nosso terceiro episódio. Pensando na inclusão, faremos nossa audiodescrição. Como já havia falado antes, sou a Ariane, amarela, olhos castanhos escuros, tenho 1,55 m, cabelos pretos e traços orientais. Já eu, Ana Tereza, sou branca, cabelos longos e pretos, olhos castanhos escuros e tenho 1,56 m. Hoje vamos falar um pouco sobre masculinidade com o Alencar Alcântara. Ele é biólogo licenciado e atua como formador de professores na Secretaria Municipal de Educação de Caucaia. Seja bem-vindo, Alencar. Você poderia fazer sua audiodescrição para as nossas e nossos ouvintes, por favor? Olá, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite. Agora eu vou me descrever para o público que está nos ouvindo. Eu tenho 1,84 m de altura, tenho cabelos curtos, enrolados, meus olhos são castanhos escuros, sou negro, utilizo 2 brincos de argola na cor metálica e tenho um nariz mais achatadinho, redondinho. Esse sou eu. Desde já, gostaria de agradecer por sua participação, atenção e disponibilidade, Alencar. Você poderia comentar um pouco sobre quem é você e sua formação, por favor? Olá, meninas, tudo bem? Vou comentar um pouquinho sobre a minha formação. Eu sou do interior do estado de São Paulo, de uma cidade chamada Bauru. Lá eu acabei cursando Ciências Biológicas no módulo de licenciatura pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita, popularmente conhecida como Unesp. Em seguida eu ingressei num programa de liderança de professores chamado Ensina Brasil, onde eu atuei durante 2 anos, dando aula e sendo gestor de projetos educacionais. Depois disso, eu atuei como educador ambiental, fui subindo para analista pedagógico e coordenador de um núcleo socioeducativo dentro de um instituto chamado Instituto Verde Escola, onde trabalhávamos com um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para o município. Hoje eu atuo como formador de professores de ciências no município de Caucaia, Ceará. Seja bem-vindo. Então vamos lá. Conversaremos sobre masculinidade. Um papo que precisa ser muito discutido quando estamos falando de violência de gênero. Ultimamente, nas mídias, nota-se uma crescente narrativa que contesta as lutas de gênero e busca reforçar a superioridade masculina. O movimento denominado Red Pill lança por meio do YouTube, redes sociais e cursos um ressentimento sobre os movimentos feministas e como eles incidiram na autonomia das mulheres, nos questionamentos de determinadas relações e na masculinidade hegemônica. Esse movimento ganha a cada dia um número maior de adeptos que rotulam as mulheres como aproveitadoras, controladoras e manipuladoras. Alencar, primeiro, como você vê esse engajamento dos jovens e adolescentes em mídias que exploram conteúdos misóginos? Olá, meninas. Então, eu acho que é um assunto bem crítico e muito delicado para a gente se falar, né? A gente vê esse aumento dessa comunidade, principalmente entre jovens ali, e adultos, né, que estão se encontrando cada vez mais nesses grupos. A gente tem um alto índice de adeptos, como foi mencionado por vocês no começo ali, onde esses homens, jovens, adolescentes começam se encontrando nesse grupo por um motivo muito comum, né? Essa crise da masculinidade. É uma das questões que mais permeiam esses grupos. E qual que é o principal alvo desses grupos? São principalmente as causas feministas, o avanço dos direitos das mulheres, e não somente isso que pode vir causar essa crise da masculinidade, que é uma teoria que eles criaram em si. Existem outros movimentos, né, como os movimentos LGBTQ
e a PN+, que eles acabam também trazendo um outro tipo de performance masculina, e isso vai entrando em xeque sobre o que é, né, performar ser homem. E nessa propagação dessas informações por fóruns, como a gente tem o Reddit, a gente tem o Discord e outros por aí, a gente vê que esse fortalecimento está pegando porque a gente tem uma briga, né? A gente vive dois extremismos, assim. A gente não tem uma discussão, um diálogo sobre o que acontece. Então, esses meninos que estão adentrando o mundo agora, né, da masculinidade, estão se entendendo enquanto homens, eles estão sofrendo um choque direto, né? Que é essa generalização que acaba acarretando para eles uma visão muito ruim do que é ser homem. Então, a gente generaliza em alguns aspectos a omisse, né? Que eles acabam praticando e como são atitudes ou ações ali que são erradas, e não há um espaço de diálogo para construção. E aí, de vez a gente criar um ambiente de conforto, um ambiente onde a gente possa conseguir resolver a situação, que são os próprios homens que causam, a gente vai criando esse afastamento. E quando a gente vai criando esse afastamento, eles vão se encontrando nesses grupos para irem se fortalecendo. Não é à toa que a gente tem hoje o meme do homem do Campari, né, que ficou muito famoso ali, e a gente tem, por exemplo, outras situações, quando a gente vê, por exemplo, ataque em escola, sempre são ataques ligados ali a esse gênero masculino ali, que são situações onde a gente encontra esses homens, esses adolescentes, esses jovens que estão nesse processo de socialização, mas que também não conseguem escoar dali, não conseguem conversar, não encontram outros caminhos para poder discutir o que é a masculinidade, né? Discutir realmente o que é uma violência, o que é um corpo feminino, o que são direitos, e devido a essa crise da masculinidade que vem aumentando, essa crise de novo, que é imposta e faladas por eles, porque é legal que eles se denominam num determinado momento como Red Pills, né? Que eles estão acordando para o mundo, que é esse mundo onde as mulheres tomaram conta disso. Eu acho que a gente pode colocar até uma referência da Barbie, que a gente tem o Ken, que ele vive no mundo da Barbie, né? Em um determinado momento, e aí ele meio que vai para o mundo que parece que é o mundo real, que é um outro universo ali paralelo, que na verdade a Barbie que está inserido, né, nele, que foi criada nesse mundo, e aí ele começa a se questionar se as mulheres não têm direitos demais, e ele começa a avançar, ele começa a fazer esse movimento. E a gente encontra um movimento muito comum desses meninos, e de vez a gente abrir um espaço, como eu mencionei anteriormente, para a gente discutir, para a gente conversar e poder se entender, a gente vai criando um afastamento, a gente vai classificando como algo negativo, e acaba que nenhum lado vai vencendo, né? A gente só vai perdendo de ambos os lados, porque é alguém que não quer entender que a sociedade ela foi construída em cima, né, dos pilares do machismo, do patriarcado, mas quando a gente tenta abrir para uma discussão tudo mais, também tem um ataque muito forte ali do outro lado, que acaba rotulando esses meninos que não entendem ainda o que é ser homem, o que não é ser homem e tal, e aí eles vão se perdendo, eles vão tentando ir para um lado que abrace eles ali. Eu acho que esse engajamento desses jovens e adolescentes nessas mídias estão vindo muito desses movimentos da falta do diálogo, da falta da palavra e desse extremismo. E aí eles vêm e acabam de novo resgatando, né, o que eles consideram como o que é certo, o que é viril ali em ser macho, essa masculinidade que é antiga, que já se passou e que hoje em dia não se encaixa mais nesse século XXI. Você acredita que esses perfis que divulgam uma cultura machista podem influenciar o comportamento de jovens? Sim, eu acredito muito que eles podem influenciar o comportamento de jovens. Eu acho que eles já estão influenciando. Existe um pesquisador chamado Guilherme Valadares, ele criou um site, ele fez uma pesquisa que encerrou, acho que em 2019, chamada Papo de Homem. Ele também é convidado de alguns podcasts e ele acaba fazendo algumas rodas de conversa sobre masculinidade saudável em alguns outros ambientes.
E nessa pesquisa dele, ele entrevista 40 mil pessoas. Ele entrevista 20 mil homens e 20 mil mulheres. E aí ele vai perguntando, e aí ele vai levantando alguns dados, que, por exemplo, 7 de cada 10 meninos até 17 anos tem algum tipo de distúrbio emocional. E aí ele também vai comentando, durante essa pesquisa, ele vai dialogando, né, sobre como esses homens se sentem e o que significa ser homem. Eles conversam sobre o que é ser homem com alguém, porque a gente sabe que na nossa sociedade, quando a gente socializa o masculino e socializa o feminino nessa questão de gênero, a gente está impondo ali práticas sociais que, na verdade, são agêneras e determinados corpos precisam começar a assumir. Nessa entrevista, ele tem uns dados interessantes. 47% diz que conversa sobre ser homem com um amigo. 37% diz que não conversa com ninguém sobre o que é ser homem, que eles não encontram um espaço, talvez, de conversar. 68% afirmam que gostariam de lidar com esses obstáculos da vida adulta, que eles gostariam de ter ajuda para lidar com isso. E aí a gente vai notando que quando 37% diz que não tem ninguém para conversar, diz que está desamparado praticamente, a gente não está criando um espaço para discutir o que é ser masculino, porque a gente sempre traz o termo da masculinidade, a gente sempre fala da masculinidade tóxica. Só que a gente não pega o termo ali limpo, masculinidade. O que é? Vamos discutir? Porque qual que vai ser, por exemplo, a cura contra a... Nem sei se posso dizer a cura, mas nem remediação, mas qual que vai ser, por exemplo, a solução que a gente vai buscar ali para a gente diminuir esses índices de assédios, importunação sexual, esse patriarcado, esse machismo? É criar meninos que sejam antimachistas, certo? Só que para isso a gente precisa criar um espaço que eles possam entender e eles possam saber que essa masculinidade pode ser reinventada ou nem precisa ser reinventada. As atitudes que eles têm ali, elas só não precisam ser agressivas. Só que quando a gente tem um ataque também do outro lado, que é muito mais progressista, a gente cria essa dualidade. E aí, quando vocês me perguntam que, por exemplo, você acredita que esses perfis divulgam uma cultura machista pode influenciar o comportamento de jovens? Se a gente tem 37% de jovens que não estão sendo escutados e eles estão buscando conforto em outro espaço, acredito que sim, é aí onde eles vão captar eles. E aí como que a gente vai conseguir, depois que eles atingirem essa fase adulta, ou mesmo enquanto adolescentes, fazer algum tipo de transformação? Como a gente vai conseguir atuar de uma maneira que eles consigam desenvolver uma masculinidade que seja muito mais saudável e entenda que não existe uma guerra entre gêneros, que essa guerra de gênero, ela é inexistente, mas ela está sendo imposta a partir de um movimento que tenta resgatar o que é ser homem, o que é ser, por exemplo, o que é ter poder ali no caso, né? E a partir dessas discussões, e aí eles vão precisar do quê? Quando você tem um exército, você precisa de soldados, então eu vou precisar de adeptos. Esses movimentos vão pegando esses soldados que estão ali sozinhos, no caso. Então a gente precisa entender, e é legal pontuar também que é isso, um exemplo de exército, é um exemplo onde a gente tem uma homogeneidade, né, porque a gente só tem a maioria em si homens. Claro que agora temos avanços e temos mulheres e tudo mais, mas a maioria é homem nesse espaço. Então, o que está sendo discutido? E está sendo discutido, na verdade, será que eles discutem? Será que tem algum espaço nesses ambientes onde só homens ocupam, que há uma discussão muito mais sobre essas competências socioemocionais, as habilidades socioemocionais que a gente desenvolve enquanto indivíduo? É um questionamento que fica também. Na sua visão, o que pode ser feito para evitar o alcance desses tipos de conteúdo pelos jovens? Na minha visão, o que pode ser feito? Eu acho que a gente pode começar a abrir rodas de conversas, a gente pode começar a dialogar de uma melhor forma sobre o que é o masculino, a gente pode começar a buscar entender esses jovens, construir, né, essa masculinidade ali em relação a esses homens, tudo mais, de uma maneira que ela não seja tão violenta. Então, porque
o alcance, essas redes sociais, a criação dessas plataformas, desses fóruns, etc., eles vão estar ali. A gente sempre vai ter um grupo, eu acredito, que sempre vai discutir, sempre vai ir para um outro lado. Então, eles vão estar ali. Eles não vão ser exterminados, até porque são pessoas anônimas muitas vezes. Eu acho que a gente precisa abraçar, criar maneiras de criar um espaço onde a gente possa abarcar esses adolescentes, esses jovens, e poder discutir sobre o que é ser homem, discutir sobre a masculinidade, um lugar onde a gente possa oportunizar que eles também falem, que eles também sejam ouvidos e que eles criem ali laços, mas para além dos laços, quer dizer, consciência, né, sobre o que está acontecendo, o que é essa mudança, esse grupo de apoio que pode vir, como a gente pode criar uma cultura de apoio mesmo, como a gente pode buscar entender esse mundo, como a gente pode repensar as dinâmicas que são dinâmicas de relacionamento. A gente sabe que esse gênero, novamente, ele se constrói na socialização, então a gente precisa entender que o masculino, ele tem um repertório muito imenso ali. Ele não significa ser exatamente uma coisa e ter atitudes que são ligadas a um machismo e um machismo violento, né? Que um homem tem um papel, a mulher tem um papel. Na verdade, todos têm um papel. E a gente precisa começar a entender que esses jovens, todas as atitudes que eles têm desde criança, tanto meninos e meninas ali no caso, e eles são socializados dentro dessas caixas ali, que eles podem desempenhar ali ações que são agêneras, ações que na verdade não tem gênero. Uma menina não tem que limpar a casa, não tem que só cuidar dos irmãos, enquanto o menino pode brincar ou o menino pode ir para um outro ambiente. A gente precisa entender que as atitudes, por exemplo, que essa adultização que acontece sempre no corpo mais feminino e não acontece nesse corpo masculino, por isso que esses homens crescem e não sabem se comunicar, porque são desejos que são sempre atendidos ali por quem está perto deles ali, precisam, na verdade, entrar numa discussão muito longa e entender que esses papéis, eles são de ambos ali, né? Quando a gente cresce e assume na sociedade, que tanto a menina pode brincar e tanto o menino, ele precisa depois desempenhar algumas funções que a gente atrela ali ao doméstico ou do dia a dia no cotidiano. Acho que é isso, meninas. É possível construir uma educação no sentido que favoreça a masculinidade saudável? Se sim, como seria isso? Sim, meninas, eu acredito que a gente pode conseguir construir uma masculinidade que seja saudável, e a gente precisa começar a olhar desde a infância para esses meninos e para essas meninas. Como eu disse, a gente vive, né, essa crise da masculinidade que foi inventada ali, e isso é um caminho para ter uma masculinidade muito mais reacionária, né, que é a volta dessa masculinidade antiga. Como eu acabei de mencionar na outra questão, eu acho que parte muito dessa socialização, desses papéis que são impostos aos gêneros de nascimento, né, de acordo com o sexo biológico de cada um, acho que precisa ser revisitado, a gente precisa se entender como uma comunidade dinâmica e progressista que a gente está tentando avançar, a gente precisa entender que os papéis femininos e os masculinos, eles não são duas pontas, eu tenho um leque, né, de expressar essa performance ali, mas a gente precisa trazer para esses meninos que também está tudo bem, se sentir bem dentro de uma masculinidade, que eles não cresçam e já sofram ataques diretos de você é homem, já está cometendo omisse e etc. Claro que tem esses comportamentos socializados que são reproduzidos e isso está no inconsciente e isso precisa ser levantado, isso precisa ser pontuado, mas a gente precisa criar um outro caminho para discutir essa masculinidade, para que eles entendam também, enquanto homens, que está tudo bem ser homem, se eles se identificam com isso, e que a masculinidade ali, ela existe, só que ela precisa ser uma masculinidade que respeite o limite do outro,
principalmente aqui no caso, que respeite o limite do corpo feminino, que respeite o limite de outros corpos que são LGBTQIAPN+. Entendendo isso, eu acho que vai ser muito possível a gente criar um espaço de maior conforto para todos e todas, assim. Ô, bichinha feia. Esse aí é o meu. Mas cadê o meu negócio? Não, o meu negócio de falar. Você tirou aí do roteiro agora. Tá. Um dia normal numa gravação. É incrível que a gente não... Ai. Deixa que eu fique aqui. Tu não quer que eu faça um podcast? Você me avisa, tá bom? Ó, preconceito. Tá, deixa eu começar. Cala a boca, eu tô gravando. Como combater o machismo e lutar em defesa da emancipação das mulheres? Alencar, como podemos combater o machismo e lutar em defesa da emancipação das mulheres? Eu acho que para combater o machismo vem muito do que eu acabei discutindo com vocês, conversando um pouquinho sobre a questão de como essa masculinidade se constrói. Eu acho que a gente precisa ter uma noção que o feminino não quer extinguir o masculino e que o masculino também não queira extinguir o feminino, né? A gente não pode novamente entrar nesse extremismo. A gente precisa ter pessoas nessas diversidades que consigam se relacionar muito bem uma com as outras. Mas atualmente vivemos numa sociedade que é uma sociedade machista, que é uma sociedade patriarcal, e a gente sabe disso. Então a gente precisa muito criar, quando a gente fala em questões individuais e questões coletivas, né, entender um pouquinho esses espaços de diálogo, essa conscientização vindo da educação desde a infância, entendendo como socializar esses corpos de uma melhor forma, sendo que esses corpos não reproduzam violências, que são violências que vieram sendo reproduzidas há anos, debates e discussões no espaço escolar mesmo, que é um espaço onde se inicia essa socialização dos indivíduos e depois da escola eles começam a viver essa vida em sociedade, em outros espaços, trabalhos, faculdades, academias e etc. É importante entender que iniciativas feministas, elas são de extrema importância no nosso momento atual, porque são esses movimentos, essas organizações por igualdade e equidade ali de gênero, que fizeram com que as mulheres alcancem esses espaços e que os homens consigam entender também que esses espaços sempre foram negados a elas e a outros tipos de corpos também que tentam ocupar esses espaços de poder e espaços de direito, na verdade, né? Porque todos têm o direito de estar onde querem estar. E quando a gente fala de uma questão mais estrutural, a gente precisa entender um pouquinho sobre legislação, então fortalecer essas leis que combatem a violência de gênero, a violência de orientação, políticas públicas que vão promover, né, essa igualdade e equidade ali entre homens e mulheres e pessoas que também não se enquadram, né, nessa binaridade de gênero ali em todas as áreas da vida. A gente precisa também falando de, por exemplo, a gente falou do filme ali no começo da Barbie, né, a gente precisa de uma mudança midiática também, como essas pessoas são representadas, quais são os papéis que elas começam a representar, porque é muito isso, num espaço onde a gente não se vê, a gente não se pensa. Então a gente precisa de representatividade sim, a gente precisa entender aonde os nossos corpos podem ser inseridos, que são em todos os lugares. E para além disso, até empresas mesmo, na contratação, salários justos, respeito de acordo com o seu gênero ali no ambiente de trabalho, oportunidades iguais para todas e políticas contra essa discriminação. Eu acredito que
que seria um ótimo caminho para a gente combater o machismo e estar do lado dessas lutas da emancipação das mulheres. Você gostaria de deixar alguma mensagem para os jovens que costumam acessar esse tipo de conteúdo? Sim, eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar para esses jovens, esses adolescentes, essas crianças que estão entrando nesse mundo da internet é que consigam encontrar através dos seus pais, e se isso não for possível, dentro dos ambientes escolares, um espaço de diálogo. E se caso não exista esse espaço de diálogo dentro do seu núcleo familiar, que vocês comecem a ser esses agentes de mudança, que vocês consigam criar espaços para conseguir discutir, fazer com que essas palavras corram, para buscar o entendimento, a identidade de cada um, assim como vocês estão fazendo aqui, meninas. Eu acho muito legal o projeto de vocês, acredito que esse projeto, em relação a assédio, importunação, violência de gênero, masculinidade, é de extrema importância, ele precisa ser discutido desde cedo. E que vocês também possam, além de criar as rodas femininas que vocês estão criando, incentivar talvez no espaço escolar de vocês e em outros, essas rodas de discussão de uma masculinidade que seja muito mais saudável. Gostaríamos muito de agradecer a sua presença e disponibilidade por participar dessa conversa conosco. Você gostaria de deixar algum recado, alguma recomendação de leitura, podcast ou série para os nossos ouvintes? Ana, eu gostaria sim, tem um documentário muito bom chamado O Silêncio dos Homens, que foi produzido pelo Guilherme Valadares, que eu mencionei lá no começo, e também tem um site que é o Papo de Homem, onde eles acabam divulgando essas pesquisas em relação sobre a masculinidade, onde a gente pode se informar um pouquinho mais sobre o tema e como a gente pode discutir e levar isso talvez para o espaço escolar e para outros espaços também. Acho que são essas duas minhas diquinhas. Novamente, agradecendo sua participação. Obrigada. Você sabia que existe um Instagram no qual trazemos um pouco mais sobre esses assuntos? Pois é, ele se chama Estrelas de Celina. Não perca tempo. Siga-nos para acompanhar nosso trabalho de perto. Em nosso podcast, existe um espaço para os seus contatos e uma enquete. Participe. Deixe sua opinião e sugira temas a serem abordados nos próximos encontros. E para atender a todos, estamos disponibilizando um canal no WhatsApp. Isso mesmo, temos uma rede social para lhe ouvir de forma anônima. Anota aí o nosso número: 85-9652-3818. Vou repetir o número: 85-9652-3818. Esse foi o nosso podcast dessa semana, mas antes de finalizarmos, gostaríamos de agradecer aos ouvintes. Edição de áudio, Roniele Cabral. Direção, Alencar Alcântara. Vozes, Ana Tereza e Ariane. A gente se vê no próximo podcast. Mas antes, envie o link dessa conversa super agradável para os seus amigos, familiares ou grupos de WhatsApp. Só assim você ajuda na divulgação do nosso trabalho e na luta por uma sociedade mais justa. A gente vai ficando por aqui. Até nosso próximo encontro de podcast das Estrelas de Celina. Até lá!